Graça e paz, Talmidim, escatologia, doutrina das últimas coisas. Estamos falando sobre o estado intermediário, está dentro da escatologia individual, o lugar para onde as pessoas vão após a morte. Santos do Antigo Testamento iam para, todos desciam para o Seol, tanto santos quanto ímpios. No Seol havia uma divisão, seio de Abraão e lugar de punição. A palavra que vai aparecer no Novo Testamento é Hades, na parábola não, na história de Lucas 16. Lázaro estava no seio de Abraão e o ímpio no Hades, que é o Seol. Era uma região dentro do perímetro governamental de Satanás, e Cristo, ao ressuscitar, ele remove o seio de Abraão agora e o transforma em paraíso, abaixo do altar de Deus, como diz Apocalipse 6 e como Paulo diz em 2 Coríntios 12, o terceiro céu, onde ele foi arrebatado. Já vimos que a palavra inferno não aparece na Bíblia, é uma palavra latim, inferus, infernum, lugares baixos, profundezas, mundo inferior, lugar dos mortos. Existem 4 palavras na Bíblia para inferno. Sepultura, que é Keber no hebraico e Tafos no grego. Sheol no hebraico, Hades no grego, é região dos mortos, é exatamente o lugar intermediário para onde os ímpios, hoje, antes do juízo final, eles vão após morrerem. Abaddon no hebraico, Tártaro no grego, que é a prisão dos anjos caídos, aquele lugar que Judas e Pedro diz, onde alguns anjos caídos estão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Tofete, ou Vale de Inom, do filho de Inom, que é o inferno propriamente dito, no grego a palavra é Gena, refere-se ao lago de fogo, vai aparecer em Apocalipse, capítulo 20. E já falamos de textos que falam sobre esses 4 lugares. No Sheol, por exemplo, o Antigo Testamento vai mostrar o Sheol como casa de reunião, Bet Moedi, ou Bet Moedi, né? Jó 30 e 23. As pessoas que iam para o Sheol, no Antigo Testamento, se dizia que eles eram reunidos ao seu povo. Gênesis 25 e 8, Gênesis 35 e 29, número 27 e 13. Sheol era um lugar de descida, era um lugar para baixo. 1 Samuel 28 e 13, Isaías 5 e 14, Gênesis 37 e 35, Gênesis 42 e 38. Interessante é que os textos de número 20, 22, 29 e Deuteronômio 34, 5 e 6, mostram que Moisés e Arão eles morrem em geografias diferentes, em localidade diferente. Mas quando a Bíblia vai mostrar eles na eternidade, eles se encontram na eternidade. Eles morrem em geografias diferentes, mas são encontrados na eternidade. Você pode ler Números 20, 22, 29 e Deuteronômio 34, 5 e 8. Você vê que Arão morre em um monte, Moisés morre em outro, mas diz que eles foram reunidos em um mesmo lugar ao serem sepultados. Em que sentido? As suas almas imortais foram para o Sheol, né? Para o lugar intermediário, o seio de Abraão. Nós já vimos que na ressurreição, Jesus transferiu esse lugar, seio de Abraão, Sheol, e hoje ele é chamado de paraíso, é o terceiro céu. Você pode conferir isso em Mateus 12, 40, Atos 2, 27, Efésios 4, 8 ao 9, primeira carta de Pedro, capítulo 3, 18 ao 20, Mateus 27, 52 e 53, Mateus 16 e 18, Colossenses 2 e 15, 2 Coríntios 12, 1 ao 4. Mas hoje, queridos, depois de falar sobre estes termos que retratam lugares diferentes que recebem o mesmo nome de inferno, nós queremos falar
responder uma pergunta, na verdade, por que o inferno é eterno? Eu queria ler para você Daniel capítulo 12, verso 2, que diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Este versículo é suficiente para provar que assim como a vida com Deus após a morte é eterna, a vida sem Deus após a morte é eterna. Se a vida é eterna, glória é eterna, a vergonha e a desprezo eterno. Uma palavra está relacionada à outra. No original, a mesma palavra eterno para a eternidade com Deus, a vida eterna, é a mesma palavra eterno para vergonha ou desprezo eterno, ou seja, banimento eterno da presença de Deus. Vamos então responder a pergunta: por que o inferno é eterno? Primeiro, porque a Bíblia o diz que ele é eterno. O texto de Daniel 12, verso 3, que eu acabei de ler, verso 2, é claro. Mateus 25 e 41, Jesus disse que o inferno é o fogo eterno. O texto que Jesus vai usar, fogo eterno. O versículo 46, ele repete também o termo fogo eterno. Em Apocalipse capítulo 20 e verso 10, a Bíblia diz que o diabo será atormentado no lago de fogo para todo sempre. E um texto interessante é 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Eu gostaria de ler para você. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Veja que o texto está falando de um castigo ou de uma punição eterna. Se não há eternidade na punição, como a punição poderá ser eterna? E interessante que o texto diz que é eterna perdição, não é eterna aniquilação, não é eterna destruição, como querem os adventistas do sétimo dia, os testemunhos de Jeová e alguns universalistas também. Eterna perdição, banição eterna, sofrimento eterno. Hebreus 6 e 2 vai falar sobre o juízo eterno, o julgamento eterno. Marcos 9, 44 e 48, a imagem do inferno é aquele lixão de Jerusalém que Jesus usa de maneira figurada para retratar o lugar de punição, onde Jesus vai dizer que o fogo não se apaga e o bicho não morre. É uma imagem de continuidade na penalidade. E em Apocalipse capítulo 14, verso 11, a Bíblia também diz que a fumaça do tormento daqueles que estão no inferno sobem pelos séculos dos séculos. Então a primeira resposta, o inferno é eterno porque a Bíblia diz que é. Nós temos aqui o argumento de C.S. Lewis, que ele diz que o inferno é eterno e não há injustiça em Deus enviar uma alma eterna para o inferno eterno. Primeiro, porque em última análise não haverá pecadores, mas somente requisitos do que foi um pecador e os pecados agindo para todo sempre. Ou seja, o indivíduo, quando ele vai para o inferno, ele perdeu a categoria de pecador, ele deixou de ser pecador, porque o que vai ser punido agora são os pecados. O pecador é recuperável. O que vai para o inferno perdeu a própria categoria de pecador e é simplesmente requisito de alguém que foi um pecador. E o seu pecado estará sendo penalizado, julgado eternamente, porque no inferno o pecado agirá eternamente. Portanto, se o pecado age eternamente, o pecado precisa ser punido eternamente. Em terceiro lugar,
O inferno é eterno porque o pecado de rejeitar a graça de Deus foi cometido contra um Deus eterno, cujas leis são eternas e as consequências serão eternas. Ora, os julgamentos humanos são equivalentes ao nível do delito. Por exemplo, se alguém mata um cidadão comum, ele receberá uma punição. Se mata o presidente da República, a punição será maior. Não porque um deixe de ser menos humano do que o outro, mas porque é pecado o crime contra o próprio Estado. É a segurança do próprio Estado. Então, a punição será maior. Ora, se eu peco contra um Deus eterno, cujas leis são eternas, cujos princípios são eternos, então a punição precisa ser eterna também. Em terceiro lugar, no inferno, por que o inferno é eterno? Porque no inferno o ódio contra Deus será um ciclo que se retroalimentará, e o juízo contra este ódio se retroalimentará eternamente. No inferno é o seguinte: pessoas odiando a Deus, sendo punidas por seu ódio, odiando a Deus, sendo punidas por seu ódio. É um ódio, um ciclo vicioso eterno, sendo retroalimentado e sendo julgado eternamente. Você pode ver Apocalipse 9, 20, 21, 16, 10 e 12, pessoas na grande tribulação ainda sendo punidas e não se arrependendo. Em quarto lugar, o inferno é eterno porque a justiça precisa se perpetuar para sempre, por causa da escolha de cada um. As pessoas serão punidas eternamente no inferno porque elas escolheram. E Deus tem que ser justo. Se Ele é justo para com aqueles que rejeitaram o pecado, eles gozarão. Glória eterna, Ele precisa ser justo com aqueles que escolheram resolver eternamente, separado da presença dEle. Dito isto, para encerrar o vídeo, não ficar tão longo, tem alguns textos que eu vou ler para vocês que adventistas usarão para dizer que essa história de fogo eterno é simplesmente figura de linguagem. Eu vou ser rápido agora, não tenho como ser muito minucioso nesses textos, mas, por exemplo, um deles é Isaías 35 e 10, que diz assim: nem de dia nem de noite se apagará para sempre a sua fumaça, subirá de geração em geração, será assolada de séculos em séculos, ninguém passará por ela. Ele está dizendo, por exemplo, assim começa a punição da cidade aqui, do país de Edom, está sendo retratada como ela sendo eterna, que a sua fumaça não se apagará de século em século. Eles dirão, como é que a fumaça de uma cidade vai se apagar de século em século? Da mesma maneira, no Novo Testamento, a imagem de eternidade é uma metáfora, é uma linguagem figurada. Bom, em primeiro lugar, Isaías não está falando de mundo espiritual, de eternidade. Isaías está falando de uma nação ímpia que vai deixar de existir, e ele usa uma figura de linguagem para mostrar que a lembrança de que aquela cidade existiu permanecerá na mente das pessoas. Mas note o versículo, a palavra-chave para interpretar esse versículo é a palavra de geração em geração. Ou seja, a lembrança da fumaça permanecerá enquanto existir geração. E a geração existe enquanto existe vida humana. Depois da vida humana não existe geração humana, existe espírito, alma e material que vivem eternamente. Então essa aqui nós já matamos. Isaías não, o contexto de Isaías não é contexto de punição eterna, de eternidade, de vida após morte. A linguagem é figurada porque está falando de condenação, destruição física de uma cidade cuja lembrança permanecerá de geração em geração. Quando a geração acabar, não existirá mais lembrança. Mas no inferno eterno, gerações não se acabam. Almas perduram por toda a eternidade. Outro texto é Isaías 41 e 11, que diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contendem contigo perecerão. Pronto, eles usam esse versículo para dizer, pronto, os inimigos de
Israel pereceram e foram destruídos eternamente. O texto não está dizendo que eles foram destruídos eternamente. O texto aqui é contexto de nações que vieram contra Israel e foram destruídas. E até hoje não existe mais. Você não conhece mais os edomitas, por exemplo, os filisteus, os cananeus. Esse é um contexto que nada tem a ver com a eternidade e não se usa aqui a palavra eternidade. Outro texto que eles vão usar, queridos, é o texto de Ezequiel 28, para mostrar que o diabo ele será feito cinza no inferno. Ezequiel 28 e 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estarão espantados de ti em grande espanto, e te tornaste, nunca mais serás para sempre. Você está dizendo que o diabo nunca mais será para sempre e ele se tornará cinza. Bom, essa é uma discussão acadêmica, teológica. Esse texto de Ezequiel 28 está tratando de Satanás literalmente? Literalmente falando em uma exegese crua, não se trata de Satanás. Então eu não posso pegar tudo aqui e aplicar para Satanás, né? Porque aqui se fala de um rei de Tiro. Por exemplo, o versículo 18 diz: pela multidão dos teus comércios. Porventura existia um comércio no céu? Satanás era comerciante no céu? Então eu não posso aplicar esse versículo que diz que o rei de Tiro será feito cinza e será destruído para sempre, e aplicá-lo a Satanás, porque senão eu tenho que dizer que Satanás tinha comércio e que Satanás era o rei de Tiro, e esse texto, literalmente falando, não está falando de Satanás, está falando do rei de Tiro, ainda que por inferência, eu sou desse posicionamento, alguns não vão me questionar e não vão aceitar esse meu posicionamento, não tem problema, ainda que por inferência, por aplicações, eu vejo que tem algumas coisas aqui que não se aplica ao rei de Tiro. Mas essa questão de exterminar não pode se aplicar ao rei de Tiro. O último texto é o texto de Judas 7, que diz que o fogo do juízo dos habitantes de Sodoma queimará eternamente. Eles vão dizer: Sodoma foi destruída e o fogo não queima eternamente, como é que pode se referir ao inferno eterno? Bom, no texto de Judas, o fogo do juízo que vai queimar eternamente é o fogo do inferno. O texto está falando ali do inferno, em que agora mesmo os habitantes de Sodoma estão, e ao serem lançados, depois que ressuscitarem e saírem do Hades, o inferno Hades ser lançado na Gênova, irão queimar eternamente.